E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez aqui no nosso canal Bizu Trabalhista e hoje vamos falar sobre os intervalos, o intervalo interjornada e o intervalo intrajornada. Algumas pessoas ainda confundem, mas eu vou tentar facilitar aqui para que vocês consigam ter um entendimento e consigam fazer essa diferenciação. Primeiro, o intervalo interjornada, que é aquele intervalo mínimo entre o fim de uma jornada e o início de outra. Exemplo, empregado que trabalha na segunda-feira até às 22 horas. Ele deve ter um intervalo mínimo de 11 horas entre o fim dessa jornada da segunda e o início da jornada de trabalho dele da terça-feira. Se ele necessita ter um intervalo mínimo de 11 horas e ele sai às 22 horas da segunda, em qual horário ele deve retornar à empresa para iniciar a sua jornada na terça? De 9 horas. Só que, se ele sai às 22 horas da segunda e retorna à empresa às 8 horas da manhã da terça, ele não usufruiu do intervalo mínimo de 11 horas entre o fim de uma jornada e o início da outra. Nesse caso, em regra, ele vai ter uma hora extra com remuneração de 50%. Isso porque, se o intervalo é mínimo e ele só teve 10 horas, ele está trabalhando aí uma hora como extra. Esse é o intervalo interjornada, o intervalo entre o fim de uma jornada e o início de outra. Já o intervalo intrajornada, que é o intervalo dentro da jornada de trabalho para repouso e alimentação, a gente tem três regras diferentes. Primeiro, se o empregado trabalha menos de 4 horas diárias, ele não tem direito a nenhum intervalo. Se ele trabalha em uma jornada superior a 4 horas até 6 horas diárias, ele tem direito ao intervalo mínimo de 15 minutos. Já a terceira possibilidade é aquela em que o empregado trabalha em uma jornada superior a 6 horas diárias até 8 horas diárias. Nesse caso, ele vai ter direito a um intervalo mínimo de 1 hora e no máximo de 2 horas, podendo esse máximo de 2 horas ser elastecido para mais, desde que por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Só que o que acontece? No caso desse empregado que tem uma jornada superior a 6 até 8 e um intervalo mínimo de 1 hora, antes da reforma trabalhista, não poderia haver a supressão, a redução desse intervalo, né? O empregado deveria aí usufruir no mínimo 1 hora de intervalo interjornada. A súmula 437 dizia o seguinte: se o empregado não usufruísse um intervalo mínimo de 1 hora, por exemplo, ao invés de usufruir um intervalo de 1 hora, ele usufruísse só de 50 minutos, todo o período, toda a hora, seria contado como extra e o empregado receberia como adicional de 50%. E agora, com a reforma trabalhista, a coisa muda totalmente. Há a possibilidade, no artigo 611-A, inciso 3º, de que haja essa redução por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, ao invés de o empregado ter o intervalo mínimo de 1 hora, o acordo ou a convenção coletiva vai reduzir esse intervalo e vai deixar ele ali curtinho, um intervalo de 30 minutos. Até aí, beleza, tudo bem. Só o que acontece? A grande pergunta que surge: é necessário respeitar o artigo 71, parágrafo 3º da CLT? Porque lá no artigo 71, parágrafo 3º, é aquele que diz que a empresa, para que haja a possibilidade dessa redução, ela precisa da autorização do órgão competente, que haja refeitório e que não haja a prestação de horas extras. Só que veja, pessoal, o artigo 611-A ele diz que o acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho, naqueles casos, ele prevalece sobre a legislação, prevalece sobre a lei. Então, prevalece sobre o artigo 71, parágrafo 3º, e nesse caso não precisa obedecer aqueles requisitos. O acordo da convenção coletiva reduz ali o intervalo para 30 minutos, tudo bem. Outra coisa é que a reforma trabalhista mudou que quando esse intervalo for suprimido, não houver essa negociação para que seja reduzido e for reduzido em parte o intervalo,
Por exemplo, o empregado não tem ali, né, usufruído a sua hora de descanso completamente, tem só 50 minutos. Veja, antes da reforma trabalhista, no inciso 1 da súmula 437, falava que se não fosse usufruído o intervalo completamente, a 1 hora por completo, iria haver o pagamento do período total, da hora total, com adicional de 50%. Aquela hora como extra com adicional de 50%. E natureza aí remuneratória. Só que com a reforma trabalhista, a coisa muda de figura. Agora vai ser o seguinte, se há redução de 10 minutos e o empregado usufrui só 50 minutos, só irá ser pago como extra esses 10 minutos que foram suprimidos com adicional de 50%. E veja, sem natureza salarial. A natureza aqui é indenizatória. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre o intervalo interjornada e o intervalo intrajornada. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou deixar também os artigos na descrição para que vocês possam ler e a súmula. Até o próximo vídeo. Um abraço jurídico.